Shalom, shalom pessoal! Hoje um vídeo muito especial porque eu quero mostrar a pessoa de Yeshua, a pessoa de Jesus, lá em Gênesis no capítulo 1, no primeiro verso da Bíblia, né? Porque a gente vê em João, no capítulo 1 também, falando que no princípio era o verbo e no princípio estava com Deus. Então eu queria te mostrar isso, vindo do hebraico, no hebraico, na língua original, como que a gente consegue ver a pessoa de Jesus logo no primeiro versículo da Bíblia, tá bom? Para isso, eu já vou te mostrar aqui logo de cara o texto em hebraico que tá Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O que acontece, pessoal? Os tradutores foram pessoas desbravadoras, pessoas extraordinárias, que através deles levaram a Bíblia, as Escrituras Sagradas, para todo mundo afora. Mas não tem como, né? Eu trabalho também como tradutor e muitas das vezes a gente não consegue traduzir as coisas como a gente gostaria ou como está no texto em original. Então tem palavras do idioma que são intraduzíveis. Tem palavras no inglês, por exemplo, que não dá para traduzir para o português, ou se traduzir vai ficar uma coisa, sabe, próxima, mas não exatamente o que queria passar ali com aquela informação. E a mesma coisa acontece com o hebraico. Às vezes a gente não consegue traduzir, né? Os tradutores não conseguiram trazer a essência. Tem coisa que está restrita apenas ao hebraico. Então a intenção desse canal é exatamente essa. É trazer aqui a profundidade do texto que a gente só consegue ver quando a gente coloca as lentes do hebraico para entender ali aqueles detalhes, tá bom? Então, a mesma coisa acontece aqui nesse texto de Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, o livro da Bereshit, que está lá então, Bereshit. Bereshit significa no princípio, no começo. A gente tem a preposição, né, a letra Beit, e a gente tem ali, o Beit significa em, com, tá? No, na. Então, no Reshit, princípio, início, né? Vem da palavra Rosh. E aí, quem assistiu o meu vídeo anterior, que é a segunda parte do Salmo 23, sabe que Rosh significa cabeça. Vou deixar então a descrição aqui nos cards para você ver lá o vídeo do Salmo 23 em hebraico. Rosh significa cabeça, primeiro, início, primogênito. E o Rabino Shaul, né, o apóstolo Paulo, ele, como um grande rabino que era, ele deixou um código ali pra gente ver Jesus lá na primeira palavra das Escrituras Sagradas. Por que isso? Porque lá em Colossenses, no capítulo 1, no verso 18, Paulo vai dizer: ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então Paulo deixou ali já alguns códigos que mostram Jesus. As palavras cabeça, primogênito, primeiro. Essas palavras, elas são palavras que vêm da mesma raiz que é Rosh, que é a raiz da palavra Reshit. Ou seja, Paulo deixa claro ali em Colossenses 1,18 que Jesus é a combinação de palavras que indica o Reshit. Jesus era o primeiro, Jesus é o cabeça, Jesus é o primogênito. Então isso aí já é claramente uma descrição de Jesus na primeira palavra das Escrituras Sagradas. Mas não se resume só a isso não. Continuando o texto em hebraico, Bereshit bara Elohim, né? É interessante que bara significa criou, né? Traduzindo do original. Essa palavra é atribuída só a Deus. Essa palavra não tem nem conjugação, porque só Deus cria, segundo, né, na escritura em hebraico. Então só Deus tem o atributo dessa palavra, desse verbo bara, que é criar. Então, no princípio criou Deus, né? Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Então, esse et hashamayim, essa palavrinha et, que é o Aleph e Tav, tem um segredo, tem um mistério por trás dela. Por quê? Porque essa palavra, ela não tem uma tradução. Essa palavra, ela não significa nada, sabe? Na tradução, traduzindo ela. Mas ela esconde dentro de si um significado muito profundo. E quem está falando isso não sou eu, tá? Próprios rabinos que estudaram, né, que vivem estudando o texto em hebraico, eles trazem ali algumas revelações interessantes que a gente vai falar aqui agora. Essa palavra ela tem uma função gramatical interessante. Então eu vou começar falando da função gramatical dela. Para que serve essa palavrinha et? A função dela é marcar o objeto definido de um verbo. Ou seja, nesse texto, essa palavra está indicando que o verbo bará está se referindo ao Hashamayim e ao Haaretz. Ou seja, o verbo criou está relacionado, está indicando aos céus
e a terra. Então ele está fazendo ali meio que uma ligação, né? Tá indicando o objeto, está indicando os céus e a terra. O próprio Rashi, que é um grande rabino, ele interpreta dessa forma. Ele não dá ali um atributo espiritual nesse et. Ele simplesmente dá ali a função gramatical dessa palavrinha. Mas a gente tem outros comentários rabínicos também muito interessantes que dão um sentido espiritual para esse et. Um comentário cabalístico que a gente tem, por exemplo, fala o seguinte: Bereshit Zohar, o santo, bendito seja, criou o mundo por meio das letras do alfabeto, do Aleph ao Tav. Então, nesse comentário, os rabinos estão falando que o mundo foi criado através do alfabeto hebraico, que faz todo sentido. Porque Deus criou o mundo através da palavra. O Senhor foi dando ordens ali e através dessas ordens as coisas foram sendo criadas. Então, precisava haver uma linguagem que o Eterno falava e a terra, os elementos da terra, obedeciam. Então, a primeira coisa que Deus criou foi ali, vamos colocar assim, um alfabeto, as letras, as palavras, para que conseguisse haver essa comunicação. O Aleph e o Tav, sendo elas a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, elas representam ali o alfabeto hebraico. Logo, elas representam uma língua, o idioma hebraico. Ou seja, o Aleph e o Tav, nesse contexto, nessa situação, né, segundo essa interpretação cabalística dos rabinos, ela simboliza o idioma, simboliza a língua que o Eterno usou para criar todas as coisas que estavam ali no Jardim do Éden. Só que aí, essa comunicação, toda ela foi feita através de ações, de verbos. Haja luz, haja isso, haja aquilo. Então, essa ação, esse verbo, foi o verbo divino que se manifestou na criação. E esse verbo a gente sabe quem é, porque esse verbo estava desde o princípio com o Eterno, criando todas as coisas. Então esse et simboliza as palavras, a ação, o verbo. Então Deus fez uso, o Eterno fez uso do alfabeto hebraico, das palavras, para criar o mundo. Então esse Aleph Tav representa o verbo divino que se manifestou na criação. E isso, o próprio comentário cabalístico, os próprios rabinos cabalísticos que afirmam isso aí. Tá, mas se não bastasse isso, esse et também tem um outro significado extraordinário, esse Aleph Tav. Porque Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e o Tav é a última letra do alfabeto hebraico. E lá em Apocalipse, olha só, a gente está saindo do primeiro livro das Escrituras para o último livro das Escrituras, que é o Apocalipse. E lá no Apocalipse, 4 vezes, Yeshua, Jesus, que é quem traz a revelação para João, que ele recebeu do Eterno, e passou para João, ele 4 vezes ele fala as frases, eu sou o Alfa e o Ômega. E é óbvio que a gente sabe que Yeshua, quando passou essa mensagem, ele não falou em grego. Por quê? Yeshua era judeu, é judeu, e João também era judeu. Então, uma mensagem tão profunda, tão importante, uma profecia desse nível, não ia ser passado em um idioma que nenhum dos dois, né, eram dominantes, vamos colocar assim. Se eu tenho uma reunião importante, eu preciso passar uma informação, eu sendo brasileiro, outra pessoa brasileira, eu não vou passar para o meu segundo ou terceiro idioma, talvez inglês, francês, eu não vou passar no outro idioma para uma pessoa que fala português. Se eu sou brasileiro, outra pessoa brasileira, eu vou falar em português, que é o nosso idioma nativo, que foi, obviamente, o que aconteceu entre Jesus e o apóstolo João. E quando Jesus, então, falante de hebraico, passou essa informação para João, falante de hebraico, ele não falou, eu sou o alfa e o ômega, obviamente. E eu vou fazer uso aqui da minha Bíblia hebraica, né, que está toda escrita em hebraico, tanto o Tanar quanto a Brit Hadashah, tanto o Antigo como o Novo Testamento, para ler como realmente Jesus falou. Ani ha'alef ve'hatav, ou seja, eu sou o Aleph e o Tav. Ou seja, Yeshua é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o Aleph e o Tav. Então, ele é esse Aleph Tav, ele é esse et que estava lá no jardim, na criação de tudo, pessoal. Então, assim, claramente a gente consegue ver Jesus manifesto na criação, manifesto no primeiro versículo da Bíblia, quando a gente lê à luz do hebraico, tá bom? Se esse vídeo te agregou, se esse vídeo abençoou a sua vida, não se esqueça de inscrever. É algo que vai custar para você só um clique, mas vai abençoar muito a minha vida e o meu ministério. Que o Eterno possa te abençoar, que o Eterno te abençoe desde Sião. Até mais!